Luísa, mesmo o edifício JK sendo um projeto do século passado, quais características arquitetônicas sociais do conjunto você considera mais inovadora e também atual? Ótima pergunta, Ítalo. Eu vejo o edifício JK como uma cidade. Ele é uma cidade, né? São dois edifícios perpendiculares, um de 36 andares e outro de 24 andares. Ali já são mais de 1.000 apartamentos. E o que é muito inovador do projeto, do conceito do projeto, é a diversidade e a utopia social. O encontro de várias pessoas de vários tipos, por isso a diversidade dos tipos de apartamento. E esse é um conceito que foi aplicado no século passado, que até hoje pulsa como uma necessidade no nosso jeito de projetar e fazer acontecer as cidades. Luísa, como foi a sua experiência acompanhando e também interagindo com o processo de tombamento do JK? O processo de tombamento aconteceu em 2022, mas como muito bem o coordenador desse processo do dossiê de tombamento, Flávio Cassalati, arquiteto também, falou, foi só uma chancela de um reconhecimento que a cidade e as pessoas, os moradores de Belo Horizonte já reconheciam o edifício em toda a sua referência e importância histórica, cultural naquele território. Então o processo ele foi muito cooperativo. Muitos arquitetos, historiadores, moradores participaram. Eu tive a oportunidade, como arquiteta urbanista, de participar desse grupo de trabalho para a escrita desse dossiê, que foi apresentado, né, e defendido pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Belo Horizonte, trazendo esse reconhecimento no ano de 2022. O tombamento do edifício JK pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural reforça quais mensagens sobre o futuro das cidades, Luísa? Ótimo. A preservação da história, respeitando o que é necessário como inovação, é muito importante para o futuro das cidades, porque a gente potencializa o uso de áreas já com infraestrutura. Os centros das cidades já têm infraestrutura de saneamento, de iluminação, de acessibilidade, e a gente precisa fazer com que esses imóveis fechados, edificações que precisam de um retrofit e edifícios históricos sejam valorizados, reocupados, para que a gente consiga ter aquela visão de viver, estudar e trabalhar no mesmo local, favorecendo a caminhabilidade, ou seja, a gente optar porque é mais fácil e com mais qualidade caminhar para se deslocar do que pegar o carro. Então a gente nem precisa dizer que para o futuro da cidade, para mitigação e resolução das mudanças climáticas, é melhor que a gente não tenha emissões e a gente traga aí uma visão de diminuir os nossos impactos socioambientais. Além disso, falando da importância simbólica do edifício JK, o conceito dele já trazia a visão de ser residencial, comercial, cultural no mesmo lugar. Então ele tem esse valor que pulsa essa necessidade. Então aquela área de pátio ao nível da rua é realmente uma referência de possível uso, como feiras que estão vindo a acontecer agora, e como isso aproxima as pessoas do uso do espaço urbano de uma forma qualificada. Então, requalificar esse centro urbano é fazer o uso do que já se tem e trazer melhorias. E uma das coisas que são essenciais, que é a segurança. O melhor meio de trazer segurança para um lugar é fazer com que esse lugar seja usado. O olho das pessoas, a vivência das pessoas é o melhor ponto. E saber também equilibrar, Ítalo, a questão da acessibilidade. Então, dar lugar para a acessibilidade das pessoas, dos ciclistas, fazer com que esse centro urbano ele possa ser vivenciado de várias formas. E falando desse território em que o edifício JK está no conjunto urbano da Praça Raul Soares, a gente tem várias coisas já pulsando lá. É o Mercado Central, é o Minas Centro,
tem igreja, tem os bares em volta da Praça da Raul Soares e temos também as empenas e todas as ativações do Cura Arte. Então, para citar alguns exemplos de como o edifício JK e essa proposta da gente requalificar, reformar imóveis é muito potencial. Uma outra pergunta é de que forma um edifício tombado ele pode continuar transformando e também incorporando tecnologias e também soluções contemporâneas sem perder a sua identidade arquitetônica e também urbanística. Essa sempre é uma dúvida e uma pergunta. O tombamento e a proteção de um bem, ele não é impedimento para a transformação. Ele é um impedimento para a distorção, ou seja, o nível do tombamento do edifício JK, ele preserva a identidade da volumetria, da fachada, mas isso não impede que elementos internos podem ser adequados para ter uma melhor eficiência energética, acessibilidade, maior segurança para aqueles que estão usufruindo daquele espaço. Então, esse é um ponto relevante, fazendo com que esse edifício ele continue pulsando as necessidades dos moradores e dos frequentadores, fazendo com que esse imóvel ele siga o tempo contando uma história. Heloísa, uma última pergunta. A Casa Zero, ela já reformou apartamentos dentro do edifício JK e também já levou estudantes para conhecer ele. Como essas experiências influenciam a sua visão sobre requalificação urbana, ativação dos centros e também o papel do patrimônio como motor da transformação da cidade? Foi uma experiência muito enriquecedora levar dezenas de alunos para visitarem um imóvel dentro de uma edificação tombada. À época, ele ainda não estava no processo de tombamento e eles tiveram a oportunidade de ver não só a relação arquitetônica, mas como ele se integra àquele conjunto urbano. Então, para os alunos, futuros arquitetos, engenheiros e urbanistas, é muito potente ter a oportunidade de viver o espaço. Para além disso, a Casa Zero teve a oportunidade de fazer 2 reformas no edifício JK. E eu acho que uma coisa é relevante nisso tudo, porque não é apenas a reforma de um imóvel, é a oportunidade de potencializar o uso do centro da cidade. Mais pessoas vivendo de forma adequada, com qualidade, mais oportunidade da gente fazer com que a cidade vibre. Espaços sociais, comerciais, culturais, que é um lugar já potente que o conjunto urbano da Praça Raul Soares já é. E eu acho que uma última coisa relevante dizer que a prefeitura anunciou a requalificação do centro de Belo Horizonte. E a gente não pode deixar de perder a identidade mineira dos encontros. E o edifício JK, aonde ele está inserido, pulsa essa necessidade, essa vontade mineira de encontro, de fazer com que as pessoas vivam a cidade com maior qualidade e também com mais sustentabilidade, uma cidade mais resiliente.